Olá, alunos! Vamos iniciar nossa segunda aula sobre equações diferenciais parciais e séries, com a nossa correção da atividade. Nessa aula de hoje falamos sobre as séries de Taylor, também sobre as séries de Maclaurin, que é uma extensão das séries de Taylor, e também sobre as séries de Fourier. Falaremos sobre cada uma dessas séries na aula de hoje. Para que a gente possa começar o nosso trabalho sobre esses questionamentos, sobre cada um desses pensadores, né, que desenvolveram essas séries, é interessante que você saiba diferenciar uma série da outra antes de começar qualquer tipo de trabalho. Então, eu preciso ter a ciência de que a série de Taylor refere-se a expressar funções bastante complicadas em termos de funções elementares e familiares, né? Então, você precisa entender essa definição das séries de Taylor. Eu preciso entender que quando eu me refiro às séries de Fourier, eu estou falando de uma classe especial de séries de funções cujo objetivo é representar funções, né? Onde a função do conjunto dos números reais tende também ao conjunto dos números reais periódicos, né? Na forma de uma série de funções que envolvem somente senos e cossenos, tá certo? Então, essa seria aí o nosso pontapé inicial para uma compreensão mais clara sobre essa segunda aula, que fala sobre essas séries de Taylor, de Maclaurin e também as séries de Fourier. A nossa primeira questão diz o seguinte: considere a série de potência dada. Então, a gente vai identificar na aula de hoje que existem várias notações que nos remetem a alguns contextos matemáticos, né? Dentro das nossas séries que vão ser trabalhadas. Então, essa notação que nós temos aqui é o somatório, onde n é igual a zero, tendendo ao infinito, de x elevado a n, onde a gente tem aí a resolução dessa sequência, que seria 1 mais x ao quadrado, e assim sucessivamente, x ao cubo, x à quarta, até o nosso x elevado a n, né, porque o contexto de séries ele é infinito, e essa representação seria 1 dividido por 1 menos x. Essa operação nos remete a uma série geométrica. Essa ordenação me remete a uma série geométrica. É interessante que a gente saiba diferenciar uma série da outra para que a gente possa ter uma noção de que cálculo realizar para poder chegar na nossa resolução. Baseando-se na expressão acima, encontre uma representação de série de potência para essa função que me foi apresentada, que é 2 dividido por 1 menos 4x ao quadrado. Então, vamos começar a resolver. Vamos descrever a expressão dada da seguinte forma. Então, a gente tem aqui a nossa expressão que nos foi apresentada, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai identificar a gente vai colocar, vamos começar colocando o 2 em evidência, certo? Então, a gente vai desmembrar essa função. Então, esse 2 vai ser colocado aqui em evidência, certo? E aí, o nosso foco de atenção será como o 2 foi colocado em evidência, tente transformar, obviamente, né, o nosso 4 aqui em potência de 2. A gente vai tentar diminuir essa potência, né? Então, eu esqueci de colocar o sinal aqui, vocês vão perdoando aí, tá? Então, se a gente se refere à questão do 4 convertido em potência de 2, nós teríamos 2 ao quadrado, certo? A série geométrica dada, vamos substituir o x por 2x ao quadrado e multiplicá-la por 2. Fazendo esses processos, né? Então, aqui a gente tem essa reorganização, quando a gente volta com as nossas informações para a série que nós tínhamos lá no início, né? A nossa série geométrica, fazendo as devidas substituições com os valores que nós encontramos, a gente encontra um padrão, né, que seria esse aqui. E aí a gente tem, nessa fase do cálculo, né, que a gente faz, se multiplica os termos pela potência, né, a gente vai reestruturando essa questão aqui. Então, depois você faz um desmembramento, né? O que é que a gente fez aqui? Nós temos 2x elevado a 2n, então o que eu fiz aqui foi desmembrar. Então, eu tenho 2
elevado a 2n, e eu tenho x também elevado a 2n. Eu tenho dois termos elevados a 2n, né? Então, o que a gente fez aqui foi um desmembramento, né? E aí a gente encontra a notação referente a esse trabalho que foi desenvolvido. Então, a gente vai identificar vários processos como esse ao longo da aula de hoje, onde nós temos algumas explicações, algumas formatações que vão, nós temos a função pronta e a gente precisa trabalhar e identificar qual foi a notação, ou seja, qual foi a origem, qual foi a fórmula que deu origem a esse resultado, certo? Então, a notação que corresponde a essa equação que nos foi apresentada seria essa. Segunda questão. A identidade de Euler, né, onde eu tenho e elevado a i elevado a π mais 1, que é igual a zero, é considerada uma das mais famosas das identidades matemáticas. A beleza dessa identidade está em relacionar 5 constantes matemáticas, que seria e, que seria π, i, igual a raiz de menos 1, 0 e 1, certo? As três operações básicas, adição, multiplicação e exponenciação, são identidades. E um caso particular da forma de Euler, onde a gente tem e elevado a i elevado a x sendo igual ao cosseno de x mais i seno de x. Desenvolva as funções de e elevado a i elevado a x, cosseno de x e seno de x em séries de Maclaurin. E utilize as séries encontradas para provar a fórmula de Euler, né? Portanto, utilize o polinômio de grau 7. Vamos devagar, né? Nesse segundo quesito, que nós temos aqui muitas informações. Primeiro, eu preciso fazer uma leitura um pouco minuciosa desse enunciado, né? A partir daqui, a gente identifica que nós vamos trabalhar com números complexos, né? A gente tem aí a identidade de Euler, isso já nos remete a alguns números complexos, certo? Eu tenho que identificar também que ele pede que a gente faça a resolução através da série de Maclaurin, então isso já me direciona diretamente a um trabalho. Nós vamos ver que a série de Maclaurin é uma sequência da série de Taylor, mas ela tem uma especificidade, que nada mais é de que quando a constante que nós temos na função que vai ser trabalhada, né, que seria a nossa constante de C, ela vai receber o valor de zero, certo? Então, isso aí é uma definição que nos remete à série de Maclaurin. Então, como aqui ele te dá esse questionamento, ele diz que ele quer que você faça através desse caminho, você já sabe qual é a fórmula que você vai utilizar. Caso ele tivesse te apresentado a fórmula, você precisaria ficar atenta a esse detalhe para ver se dentro da fórmula o valor de C estava substituído por zero, para você identificar que você vai resolver através da série de Maclaurin, certo? Outra coisa que você precisa prestar atenção também é que nós vamos utilizar o polinômio de grau 7. Então, nós vamos precisar aí trabalhar com 7 derivações para que a gente possa realizar os nossos trabalhos. Então, vamos iniciar, que a gente tem muita coisa para fazer. Vamos lá. Então, aqui nós temos a nossa série, né? A série de Maclaurin é dada por essa formatação, certo? E esse padrão, tá? Então, aqui a gente tem o produto de N fatores em C, né? Onde eu tenho a função de C, que seria a nossa função original, mais a primeira derivada de C dividido por 1 fatorial, vezes x menos C. Lembre-se que em Maclaurin, o valor de C vai ser substituído por zero, né? Porque aqui era justamente a função de N sobre C, né, que é o que a gente tem aqui, vezes x menos C elevado a N. Então, esses valores de N, eles estão todos interligados, ou seja, o expoente, a identificação da nossa função, a elevação desse parêntese e o nosso N fatorial, eles estão todos interligados, certo? Então, a gente vai conseguir identificar isso bem direitinho aqui a partir da segunda. Então, veja, eu tenho a segunda derivada de C, aí ela vai ser dividida por quem? Por 2 fatorial, porque eu estou resolvendo a minha segunda derivada.
Então, a segunda derivada dividido por 2 fatorial e elevado ao quadrado, certo? Então, essa regulação, elas vão estar sempre interligadas. A função que você está resolvendo vai ser a mesma que você vai usar como fatorial aqui embaixo, e também vai ser o mesmo valor que você vai elevar o parêntese, tá certo? Como a questão pede a série de Maclaurin, o valor de C precisa ser igual a zero. Então, vamos lá. Quando a gente olha, né, parece que é uma coisa muito grande e muito complexa de fazer. Nem tanto. Por quê? Porque a gente vai resolver essa equação pausadamente, certo? Você pode desmembrar cada uma dessas derivadas, ou você pode fazê-las aqui como elas estão. Eu prefiro resolvê-las individualmente e depois eu aplico dentro da fórmula depois que elas já estão prontas, né? Lembrando que nós vamos usar, resolver aí até a potência do 7, né? Ó, vamos fazer até a derivada sétima desse processo. Então, vamos iniciar, né? Então, aqui a gente começa com as especificações, onde a gente tem que o nosso f de x é igual a f de zero, porque é uma série de Maclaurin, e a gente tem que o nosso f de x começa com o cosseno, porque foi isso que foi nos dado lá, né? A questão de Euler, seno e cosseno. Então, a gente vai começar aqui a ordenação pelo seno, tá certo? Então, aí eu começo. Então, a minha primeira derivada seria o f de zero, certo? E como a gente tem aqui, ó, f de x é igual a cosseno de x, então, f de zero seria cosseno de zero. Esse aqui já está pronto, certo? Seria a primeira equação que nós teríamos. E aí, a gente começa a derivar, né? Então, eu tenho a primeira derivada de zero vezes x menos c, certo? Então, aqui a gente tem a nossa primeira derivada, e aí, o que é que nos sobra, né? Esse c aqui eu esqueci de colocar, tá? Então, aqui seria x menos zero. Por quê? Porque onde tem c, a gente vai substituir por zero. Então, x menos zero seria x. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Esses que eu destaquei de vermelho são resultados, são fórmulas que vocês vão usar nos cálculos, certo? Dessas séries de Maclaurin, quando vocês estiverem resolvendo. Então, eu fiz aqui e vou fazer todas as derivações para que você consiga compreender de onde veio esse resultado da função. Mas no próximo que nós vamos resolver, que é o do cosseno, a gente já vai seguir dessa fórmula aqui. Não é necessário que a gente faça essa introdução. Eu estou fazendo para que você entenda de onde veio cada uma delas, ok? Então, depois que a gente identificou que a fórmula da nossa derivada primeira de zero seria essa daqui, a gente vai resolver, certo? Então, para que eu faça a derivada primeira, eu preciso voltar primeiro para minha função original. Então, a minha função original é seno de zero, não é isso? E aí, se eu vou derivar, a derivada de seno é cosseno, ok? Então, a minha derivada primeira de zero seria cosseno de zero vezes x. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro resultado da minha derivada primeira. Vamos para a derivada segunda. A derivada segunda de zero dividido por 2 fatorial vezes x menos c ao quadrado, né? Então, aqui a gente vai trocar o nosso c por zero. Então, eu tenho f, a minha função, a minha derivada segunda de zero, vezes x menos zero é x elevado ao quadrado. Então, essa daqui é a fórmula que representa a nossa derivada segunda. Então, agora vamos resolver, né? A minha derivada primeira era cosseno de zero. A derivada de cosseno é menos seno. Então, a minha derivada segunda de zero seria menos cosseno de zero vezes x ao quadrado dividido por 2 fatorial. Tá certo? Então, isso daqui já está pronto o resultado. Vamos para a nossa terceira derivada. A nossa terceira derivada de zero dividido por 3 fatorial vezes x menos c, onde o nosso c é zero, x menos zero é x elevado ao cubo. Então, essa daqui é a fórmula da nossa terceira derivada. Vamos fazer. Então, a minha segunda derivada
é menos seno, tá certo? Ó, tá vendo? Minha segunda derivada é menos seno. Então, não tem como a gente fazer a derivada de menos seno. Então, a gente vai isolar esse sinal negativo, já vai colocar ele aqui na minha derivada terceira, porque ele vai seguir junto com a minha derivação, e aí eu faço a derivação só do seno. A derivação de seno é cosseno. Então, aqui a nossa derivada terceira de zero seria menos cosseno de zero vezes 3 ao cubo dividido por 3 fatorial. Dando seguimento. Vamos para a nossa quarta derivada. Nossa quarta derivada de zero dividido por 4 fatorial vezes x menos c elevado à quarta, onde esse c é substituído por zero. X menos zero é x elevado à quarta potência. Agora a gente vai resolver. A nossa terceira derivada deu menos cosseno, certo? A gente não tem o resultado de menos cosseno. Então, esse sinal negativo, eu já desço ele aqui para baixo, tá vendo? Eu coloquei ele em vermelho para chamar a atenção de vocês. E a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu tenho menos com menos, mais. Então, a minha derivada quarta seria seno de zero vezes x à quarta dividido por 4 fatorial. Vamos à nossa quinta derivada. A quinta derivada de zero dividido por 5 fatorial vezes x menos c, onde o nosso c é zero. X menos zero é x elevado à quinta potência. Essa é a fórmula da nossa quinta derivada. Você vai ver que quando nós formos resolver o segundo cálculo, que é do cosseno, já vai ficar bem menor, porque todo esse contexto a gente já não vai realizar, a gente já parte diretamente da fórmula que nós já encontramos, tá? Então, a minha derivada quarta era seno de zero, né? E a derivada de seno é cosseno. Então, a minha derivada quinta de zero seria cosseno de zero vezes x à quinta sobre 5 fatorial. Nossa derivada sexta de zeros dividido por 6 fatorial vezes x menos c, onde c é zero. Então, a gente tem a fórmula da nossa derivada sexta de zero dividido por 6 fatorial vezes x à sexta. A nossa derivada quinta foi cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Então, a nossa derivada sexta de zero é menos seno de zero vezes x à sexta sobre 6 fatorial. Agora, a gente vai para a nossa última derivação, que é a sétima, né? Então, eu vou fazer todo esse processo, por quê? Porque no enunciado ele me solicitou que eu fizesse com 7 polinômios. Então, eu preciso fazer a derivação, tá bom? Então, aqui a gente substitui o valor de c por zero, x menos c seria x, então essa é a fórmula da nossa derivada sétima. A nossa derivada sexta deu menos seno. A gente sabe que não pode trabalhar com esse sinal desce para a nossa sétima derivação. A derivada de seno é cosseno. Então, a nossa sétima derivada de zero seria menos cosseno de zero vezes x à sétima sobre 7 fatorial. Então, agora que eu já resolvi todas as minhas derivações, eu vou colocar os resultados que eu encontrei na fórmula. Então, o que é que a gente tem? A gente volta para a nossa fórmula original, onde a gente tinha, veja, que é justamente todo o processo que nós fizemos, né? A nossa função original, mais a nossa primeira derivada, que é f, a primeira derivada de zero vezes x, mais a segunda derivada de x vezes x ao quadrado dividido por 2 fatorial, mais a derivada terceira de zero vezes 3 ao cubo dividido por 3 fatorial, mais a derivada quarta de zero vezes x à quarta dividido por 4 fatorial, a derivada de 5, a nossa derivada quinta de zero vezes x à quinta dividido por 5 fatorial, e a gente finaliza com x à sexta de zero vezes x à sexta dividido por 6 fatorial, mais a nossa sétima derivada de zero vezes x à sétima dividido por 7 fatorial. Caso nos fosse solicitado mais, a gente continuaria, né? A nossa oitava derivada de zero
a nossa oitava derivada de zero seria vezes x a oitava dividido por 8 fatorial. E assim a gente vai ao infinito, né? Eu poderia até ter colocado reticências aqui, mas não coloquei, esqueci. Certo? Então, isso aqui é o padrão que a gente segue. Certo? Então, isso aqui é uma fórmula padrão. Certo? E agora, eu vou começar a substituir aqui pelos valores que nós encontramos quando fizemos cada uma dessas derivações. Vamos lá? Certo? Então, quando eu fiz a derivação do seno, então, a minha primeira f de zero foi seno de zero. A minha derivada primeira deu cosseno de zero vezes x, mais a minha derivada segunda, menos seno de zero vezes x ao quadrado dividido por 2 fatorial, mais a minha derivada terceira deu menos cosseno de zero vezes x ao cubo fatorial, e assim eu fui substituindo, ó, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Veja que a nossa fórmula original ela é toda de soma. E nós encontramos alguns valores negativos quando fizemos as nossas derivações, certo? Então, eu coloquei bem detalhado para você ver todo o processo, mas, obviamente, quando você estiver resolvendo a sua equação, você já pode ir fazendo o jogo de sinal e já deixando isso aqui pronto, tá bom? Então, aqui a gente tem a nossa formatação original, né, a nossa fórmula base para a gente realizar o nosso trabalho do Maclaurin. Aqui nós temos os resultados que nós encontramos quando realizamos as 7 derivadas, certo? E agora a gente vai começar a resolver, ou seja, a gente vai trocar o seno de zero e o cosseno de zero pelos valores que eles têm na nossa tabela trigonométrica, né? Então, o seno de zero é igual a zero e o cosseno de zero é igual a 1. Então, a gente vai substituir todos os senos de zero por zero e todos os cossenos de zero por 1. Vamos lá? Olha só, tá vendo? Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, fica o x. O nosso seno de zero seria zero, né? Ó, menos zero vezes x ao quadrado dividido por 2 fatorial. Mais com menos é menos, cosseno de zero é 1, tá vendo? Vezes x ao cubo dividido por 3 fatorial, mais, aí eu venho para cá, ó, quem é o seno de zero? É zero, vezes x à quarta dividido por 4 fatorial, mais cosseno de zero é 1, vezes x à quinta sobre 5 fatorial, o de 6, 0, o de 7, 1, ok? Então, eu já fiz as substituições, fiz os jogos de sinal e já resolvi, né? Já identifiquei os valores correspondentes a senos e cossenos, certo? E agora a gente vai eliminar todos os que têm zero, obviamente, porque zero multiplicado ou dividido vai dar sempre zero, correto? Então, todo mundo que tem zero a gente elimina, ficando apenas os demais elementos. Então, a gente tem aqui, ó, um x é x, não precisa, né? Menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Nesse processo do trabalho que foi solicitado para a série de Maclaurin, a gente acabou também descobrindo, né, uma série que nos é padrão. Então, quando nós fomos trabalhar com essa questão de senos de x, então a gente sabe que o seno de x ele tem uma série sequencial, certo? Baseada em números ímpares, ok? Alternando seus sinais entre positivos e negativos, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. E aí a gente observa que é uma sequência de números ímpares. Então, eu tenho x ao cubo, x à quinta, x à sétima. Caso ele selecionasse mais 2 elementos dessa sequência, a gente iria colocar x à nona, x à 11ª, obviamente, seguindo com os seus fatoriais, certo? Então, essa daqui é a notação que refere-se à fórmula do seno, tá certo? Quando nós formos trabalhar, você vai identificar que essa fórmula aqui refere-se à do seno, tá bom? Vamos fazer cosseno agora? Então, eu tenho que o meu f de x igual ao meu f de zero,
O meu f de x agora é cosseno de x, certo? Agora a gente vai trabalhar com cosseno. Então, o meu f de x sendo igual ao cosseno de x substituído por zero, porque estou resolvendo uma sequência de Maclaurin. Então, a nossa primeira função, a nossa função original, seria o cosseno de zero. Então, vamos começar a derivar. Veja como ficou mais curtinho, né? Por quê? Porque eu não fiz todo o processo. Eu sei que a fórmula da primeira derivada é essa daqui. Então, eu já coloco a fórmula da primeira derivada, repito a minha função original, que é cosseno de zero, e já vou direto fazer a minha derivação. Derivação de cosseno é menos seno. Então, eu tenho menos seno de zero vezes x. Está pronta a minha primeira derivação. Vamos para a segunda, ó. Fórmula da segunda derivação, linda aqui, certo? Coloco a minha derivada primeira, que era menos seno, isolo esse x e coloco ele aqui embaixo. Derivada de seno é cosseno, tá certo? Então, a minha derivada segunda seria menos cosseno de x, de zero, vezes x ao quadrado dividido por 2 fatorial. Terceira derivada, certo? Então, eu coloquei a fórmula. A segunda derivada era menos cosseno, a gente identifica aqui o sinal. Derivada de cosseno é menos seno, menos com menos é mais, então essa seria a nossa terceira derivada, tá certo? Nossa quarta derivada, coloco a fórmula, coloco a terceira derivada, que foi o seno, e vou resolver. Derivada de seno é cosseno. Então, a minha quarta derivada seria cosseno de zero vezes x à quarta dividido por 4 fatorial. A minha quinta derivada, coloco aqui a fórmula, repito a quarta derivada, que era cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Sétima derivada, coloco... Sétima não, desculpa. Sexta derivada, coloco aqui a fórmula, repito a quinta derivada, que era menos seno, coloco e repito, né, chamo a atenção aqui para esse sinal negativo. Derivada de seno é cosseno. Então, a minha sexta derivada seria menos cosseno de zero vezes x à sexta dividido por 6 fatorial. E aí, eu finalizo com a minha sétima derivada, coloco a fórmula da sétima derivada aqui, repito a sexta derivada, que era menos cosseno, coloco o sinal negativo aqui embaixo. Derivada de cosseno é menos seno. Então, esse seria o resultado da minha sétima derivada. Depois que eu finalizo todos os processos de derivação, não é isso? É hora de fazer o quê? É hora de colocar a nossa fórmula original, né? A nossa fórmula padrão. Então, todos os elementos estão aqui. A minha função original, minha derivada primeira, segunda, tarará, até a minha derivada sétima, porque foi essa a orientação que nós tivemos no problema. Depois disso, nós vamos colocar os resultados, né? Isso. Os resultados que nós encontramos quando realizamos as derivadas do cosseno, tá certo? Fizemos aqui, colocamos todos os resultados que nós identificamos, colocamos aí os sinais, né? Fazemos os devidos jogos de sinais. Lembrando que você já pode fazer esse jogo de sinal quando estiver transportando os elementos para cá, certo? E aí, agora, obviamente, a gente vai resolver, né? Os nossos senos, que é igual a zero, os nossos cossenos de zero, que é igual a 1, ok? Então, cosseno de zero é igual a 1. Aí a gente tem aqui, ó, seno de zero é igual a zero, x, e aí você vai observando todas essas substituições que foram sendo feitas aqui, tá certo? Depois, calmamente, você vai fazendo cada uma delas e você vai observar. Se alguém chegar e olhar o seu caderno, vai dizer, caramba, que conta é essa, né? Porém, não é necessário, porque a gente vai identificando que os cálculos, eles são realmente muito extensos, mas não são tão complexos quanto a gente olhava no início, certo? Então, obviamente, onde tem zero, a gente elimina, ok? Ficando aí a nossa sequência de cossenos, 1 menos x ao quadrado fatorial de 2, mais 4x à quarta fatorial de 4, menos x à sexta fatorial de 6. Se você observar, a sequência de cossenos é uma sequência de
pares, tá vendo? Também com alternância de sinal, mais, menos, menos. Então, assim, você consegue identificar, né, obviamente, as sequências que virão, né? Então, se nós tivéssemos aqui mais duas sequências, mais três sequências para fazer, então eu teria, no caso aqui, pela ordem dos sinais, seria mais x à oitava dividido por 8 fatorial, menos x à décima dividido por 10 fatorial, certo? Então, você tem aí uma regularidade, tanto de sinais quanto de potências para resolver. E isso são regularidades que a gente vai construindo. Então, nessa aula, a gente está iniciando esses passos, mas quando nós formos resolver cálculos, então a gente já pode já partir direto da nossa série de seno, séries de cosseno, tá? E aqui nós temos a notação que me remete a os cossenos de x, certo? Então, você precisa ficar atento tanto à resolução desses contextos, como também a cada representação, a cada notação que te remete à operação que você vai fazer. Você vê que é diferente. A notação que é utilizada para o seno é diferente da notação que é utilizada para os cossenos, até porque a gente tem aí séries diferentes, né? As séries do cosseno são séries pares e as séries do seno são séries ímpares, ok? Agora, falta fechar, né? Falta a gente fazer agora o nosso trabalho com o E elevado a I elevado a X, certo? Então, para que a gente consiga realizar esse processo, a primeira coisa que a gente precisa relembrar são justamente das potências de I, tá? Então, a gente segue o mesmo raciocínio, a nossa função de x é igual a f de zero, né? E a nossa função agora é o e elevado a i elevado a x, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver as potências, tá? Então, o valor de i é igual a raiz de menos 1, tá? Então, esse aqui é o valor de i. E aí, a gente começa a resolver as potências. Então, i elevado a zero é igual a 1. I elevado a 1, todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, certo? Então, quando ele começa daqui, do quadrado, né? Então, I elevado ao quadrado seria o valor de I, obviamente, que é a raiz de menos 1, elevado ao quadrado. A raiz corta a potência, então o nosso I ao quadrado é menos 1. O meu I ao cubo seria I ao quadrado vezes I. Você vai observar que a gente vai desmembrando para que a gente consiga realizar, certo? Aqui eu fiz toda a estrutura para vocês, certo? E daqui você pode identificar a potência de qualquer elemento de I, certo? Então, como nós tínhamos 7 polinômios, então eu precisava identificar o I até a sétima potência, tá? Então, a gente vai desmembrando, ó. I ao quadrado é menos 1 vezes I. Então, menos 1 vezes I dá menos I. É o resultado de I ao cubo. E a quarta seria I ao cubo vezes I. O resultado de I ao cubo que nós encontramos é menos I vezes I novamente. Aí, I vezes I dá menos I ao quadrado. E I ao quadrado, a gente viu que é menos 1. Menos com menos, mais. Então, esse processo, obviamente, você anota, né? Mas se for interessante, eu ainda aconselho você a construir a sua tabela de potência de I, porque aí você vai observando esses joguinhos de sinais, essas coisinhas, ok? Mas fica a critério de vocês. Aqui já está pronto. I elevado à quarta, nosso I à quinta seria I à quarta vezes I. O I à quarta a gente acabou de identificar que é 1, vezes I vai dar I. E a sexta seria I à quinta, que é I, vezes I novamente. I à quinta é I, vezes I dá I ao quadrado. E o resultado de I ao quadrado é menos 1. E a sétima seria I à sexta vezes I. O valor de I à sexta a gente achou que é menos 1, vezes I, então vai dar menos I. Então, aqui a gente para, porque ele pede polinômio de grau 7, eu preciso do I até a sétima potência, porque eu vou precisar dele para resolver a minha equação final, ok? Então, aqui está a tabela de potência de I, tá certo? Anote, refaça, exercite, ok? E aí, vamos começar os trabalhos, né? Aqui a gente tem que a nossa primeira função, né?
seria o nosso f de zero, onde o nosso x é que vai ser substituído por zero, né? Então, aqui, ó, porque a nossa função é um f de x, né? E a gente vai substituir o x por zero. Então, aqui eu tenho i elevado a zero. Todo e qualquer número elevado, né? A gente vai resolvendo aqui. Então, todo e qualquer número elevado a zero vai ser 1, né? Então, a nossa função original, o resultado dela é igual a 1. A partir da nossa primeira derivação, né, a gente vai começar a derivar, você vai derivando utilizando a regra do tombo, certo? Então, a gente foca bastante nisso aqui. Ó. Então, eu vou tombar esse i aqui para frente, então a gente vai ficar i. Aí você já parte direto para cá. A gente viu que i elevado a zero vai ser igual a 1, certo? Então, a gente tombou o i aqui para frente. Então, aqui eu fui fazendo todo o processo com vocês, para que você fosse identificando, certo? Para você entender de onde surgiu cada coisa. Então, aqui a gente fez a regra do tombo. Então, eu tenho i vezes 1 vezes x, então aí x, né? Essa é a nossa primeira derivada. Da mesma forma que essas derivadas são fórmulas, certo? Essas derivadas são fórmulas. Se você tiver uma outra situação que te questione esse trabalho com Euler, então você já vai saber que a sua derivada, a sua função original vai ser 1, a sua derivada primeira vai ser i vezes x, né? Vamos lá. Ó, a sua derivada terceira, aí você vai pegar a sua segunda, né? A sua segunda era ix, perdão, i é, né? Elevado a i elevado a x, certo? Então, a gente tomba novamente, então vai ficar aqui, ó. Só é você prestar atenção nesses tombos que você está fazendo. Porque você sabe que o E elevado vai terminar em quê? Em 1. Então, você não precisa prestar atenção nesse contexto, sim no que tem aqui na frente. Então, você já tinha um i. Quando tombou outra aqui para frente, então você vai ficar com i ao quadrado, né? I ao quadrado vezes 1. Então, vai dar i ao quadrado vezes x ao quadrado dividido por 2 fatorial, certo? Então, a gente segue um padrão de resolução, tá certo? Ó, vamos para a quarta, tá vendo? Então, aqui a gente já tem, ó, aqui eu já fiz para você observar, já nem fiz todo esse processo, porque é desnecessário. Então, eu tenho i ao quadrado, eu vou tombar o i novamente, e eu sei que esse contexto é igual a 1, então eu tenho i ao quadrado vezes i, vai ser i ao cubo vezes i fatorial, perdão, x ao cubo dividido por 3 fatorial. E assim a vida segue, ó, tá vendo? Vai ficar i a quarta vezes x a quarta dividido por 4 fatorial. Tá vendo? Ó, i a quinta vezes x a quinta, 5 fatorial. I a sexta vezes x a sexta dividido por 6 fatorial. I a sétima vezes x a sétima dividido por 7 fatorial. Então, todos esses que estão identificados nos quadrados vermelhos são fórmulas, né? São fórmulas. É a fórmula da quarta derivada, é a fórmula da sexta derivada, né? Foi interessante ele ter colocado uma equação tão grande, porque nós aí temos materiais para resolver outras questões que sejam um pouco menores, né? Assim eu espero, tá? Então, a gente segue com a fórmula, certo? A nossa formatação padrão, fazendo agora, obviamente, as substituições pelos is que nós identificamos, da mesma forma, certo? Então, essa formatação aqui foi substituída, certo? Então, a nossa fórmula original foi 1, né? A nossa primeira derivada, segunda, terceira, ok? E aí a gente vai fazendo a substituição pelos resultados que nós fomos encontrando, né? Por quê? Porque agora você vai trocar, o que é que você vai resolver? Né? Na formatação anterior, a gente estava resolvendo seno e cosseno. E nessa, você vai resolver as potências de i. Né? Então, por isso que você precisa de todas aquelas potências que foram trabalhadas originalmente. Por quê? Porque você vai resolver a potência de i na sua fórmula. Então, aqui, obviamente, não se altera. 1 i vezes x. Aí aqui, ó, quanto é i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1, certo? Então, eu coloquei também todos os sinais aqui, certo? Para você ver cada um dos passos com uma riqueza maior de detalhe,
para tentar ajudar vocês, ok? Mas também pode ir pulando essas etapas aqui. Quanto a i ao cubo? I ao cubo é menos i. Coloquei aqui, vou fazer jogo de sinal. E a quarta é 1, tá vendo? Já tá ele aqui, ó. É 1. E a quinta é i. Coloquei ele aqui. E a sexta é menos 1, tá vendo? E a sétima é menos i. Então, aqui a gente vai resolver, né, os jogos de sinal de todo mundo aqui, ó. Certo? Então, aqui a gente tem a formatação. E aí, o que é que a gente observa? Certo? Quando a gente resolve, faz o jogo de sinal, a gente identificou que nós temos uma sequência misturada. Ou seja, eu tenho aí contextos pares misturados com contextos ímpares, né? Então, o que a gente vai fazer é separar os elementos. Por quê? Porque a gente identificou que a sequência de senos é uma sequência de pares. Uma sequência de seno é uma sequência de ímpares, uma sequência de cossenos é uma sequência de pares. Então, como a gente identificou os dois elementos dentro desse resultado de Euler, a gente vai desmembrar eles, né? Vai reorganizar. Olha, nosso E elevado a I elevado a X é igual os positivos, certo? Os positivos, que é uma sequência de pares que refere ao meu cosseno de x, mais a minha sequência de ímpares, certo? Certo? Que refere-se à minha sequência de senos. Ou seja, né, o nosso processo de Euler, a nossa somatória de Euler, ela nada mais é do que o cosseno de x mais o seno de x. Então, a gente conseguiu provar o questionamento que foi feito lá no enunciado, porque ele pede que a gente desenvolva a função de e elevado a i elevado a x, né? Desenvolva seno e cosseno de x usando a série de Maclaurin, utilizando o polinômio de sétimo grau e prove que essa fórmula de Euler nada mais é do que o cosseno de x mais seno de x. Certo? Então, aqui a gente pode comprovar, né? Ó, eu esqueci de colocar um i aqui, ó. Tá vendo? Que o seno de x está acompanhado de i. Então, aqui é cosseno de x mais i seno de x. Certo? Então, aqui a gente consegue comprovar. Uau! Né? Vamos agora para a nossa terceira questão, onde ele pede para que a gente encontre a série de Taylor na função das nossas integrais. Não é integral a palavra, mas tudo bem, depois eu me lembro. Né? A integral de x é a integral de x, né? Em torno de 1. Certo? Então, vamos começar. A gente tem também uma formatação padrão para isso, certo? Então, a gente tem aí a nossa f de x, que é igual a nossa integral de x, tendendo a 1, certo? Onde esse valor de i tenda a 1. Então, vamos começar, certo? Então, a gente vai começar as derivadas da função, certo? As integrais de x, e aí a gente começa. Veja, outra coisa que é muito importante você observar. Eu fiz toda a formatação dessas derivações, dessas funções de x, tá certo? Por quê? Porque é um material muito difícil de encontrar. A gente encontra alguns que são tendendo a 2 e tal, mas tendendo a 1 é bem mais complexo. Então, lembre-se que aqui são fórmulas, certo? Então, a nossa derivada primeira, né, da integral de x seria x sobre 1. Isso aqui a gente encontra na nossa tabela de integrais, né? Então, a nossa derivada primeira da integral de x seria 1 sobre x. E aqui eu estou mostrando a você a origem de onde isso surge, certo? Mas o foco é justamente nessa parte vermelha. Então, a nossa segunda derivada seria a representação dessa função de segunda ordem, que seria menos 1 x elevado a menos 2. Então, obviamente, o menos 1 permanece, esse x elevado a menos 2, ele desce para o nosso denominador, para que ele possa tornar-se positivo. Então, aqui, a nossa derivada segunda da minha integral de x é menos 1x ao quadrado. Porque, às vezes, se eu colocasse na fórmula já todas as substituições, você poderia dizer, professor, e de onde foi que surgiu esse menos 1 x ao quadrado e os demais elementos? E aqui você sabe de onde surgiu cada um deles, ok? Então, aqui a gente tem a nossa derivada terceira, seria 2x
elevado a menos 3. Então, o nosso número 2 fica no nosso numerador e x elevado a menos 3 desce para o nosso denominador, reorganizando a nossa terceira derivada. A nossa quarta derivada é menos 6x elevado a menos 4. O menos 6 fica, x à quarta desce, certo? E nesse daqui, ele não nos pede uma sequência ou uma quantidade, né? Então, a gente ficar trabalhando entre 4, 3, eu acho que é suficiente para responder esse questionamento, tá? Então, a nossa formatação, a nossa notação, né, do contexto de Taylor seria esta belezinha aqui. E aí, eu fiz aqui as devidas substituições, né? A nossa f de x é a integral de x, a nossa f de 1, a integral de 1 é igual a 0, certo? Então, a gente viu aqui a nossa primeira derivada, segunda, terceira e quarta, certo? Então, aqui a gente tem a fórmula dessas derivadas, certo? Em outra situação que você precisar, você já sabe quais são as formatações dessa integral de x, tá certo? E aí a gente começa a resolver. Por quê? Porque ele fala que a gente vai fazer essa resolução quando o x tende a 1. Então, obviamente, a gente vai fazer as substituições de cada um desses x por 1, né? Então, aqui a gente tem 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1 à quarta, né? Quando a gente resolve as operações, 1 à quarta é 1, dividido por 6 vai dar 6. Então, aqui eu tenho o resultado de cada uma delas, certo? Identifiquei as minhas derivadas da integral de x, identifiquei todos os valores e agora que a gente começa a brincar, ok? Agora que a gente vai para a fórmula da série de Taylor. Vamos lá? Então, aqui eu coloquei os resultados que nós encontramos para cada uma das derivadas que nós realizamos e vamos aplicá-la na fórmula de Taylor, né? Então, a gente tem a nossa fórmula original, nosso F1, que a gente viu lá atrás, que dá 0. Então, eu tenho a derivada primeira, dividido por 1 fatorial vezes x menos 1. Lembre-se que aqui é o lugar de c, que é a variação que vai mudar na nossa fórmula. Então, como aqui o nosso c tende a 1, então aqui a gente vai colocar a unidade em cada um deles, tá vendo? Ok? Foi o que a gente fez aqui. O nosso f de 1, ou seja, a nossa função original é igual a 0, a gente viu isso anteriormente, né? E a gente vai resolver agora os nossos fatoriais, tá certo? A gente vai resolver aqui os nossos fatoriais, tá? Então, a gente tem aqui, olha, a nossa primeira derivada de 1 fatorial, a gente viu que dava 1 sobre 1, né? A nossa primeira derivada, tá certo? E aí a gente repete os demais. A nossa segunda derivada deu menos 1 sobre 2 fatorial. Então, aqui eu já coloquei, ó, 1 e 2 fatorial para a gente resolver, certo? Mais com menos. A nossa segunda, cadê a nossa derivada? Segunda, quanto foi que ela deu? 2. Não, essa daqui já é a derivada terceira, perdão. A nossa derivada terceira deu 2 sobre 3 fatorial. Então, 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3, elevado à terceira. E a nossa quarta deu menos 6, né, sobre 4 fatorial, que seria 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. E essa sequência segue, tá certo? Então, resolvendo aí os nossos fatoriais, a gente teria 1 meio, 2 sextos, ok? E 6 24 avos, certo? Como a gente ainda tem possibilidade de simplificar, a gente vai simplificar essas frações. Se houvesse a possibilidade de dividir, a gente também dividiria, né? E aí a gente faz as divisões, né? As organizações que a gente tem e chega ao nosso resultado final. E aí a gente precisa identificar a notação que representa essa operação, que seria essa, a notação referente à integral de x, tá certo? Então, aqui a gente finaliza essa resolução dessa atividade de número 3, tá? Então, depois vocês voltam com um pouco mais de calma, vocês analisam cada um desses cálculos passo a passo e lentamente, tá certo? Porque é fundamental que você exercite cada uma dessas questões para que você possa resolvê-la, tá certo? E aqui a gente tem calcula a derivada e a integral da função abaixo através de sua série de potências.
Então, a gente tem aqui uma série de potência que vai nos servir para que a gente possa organizar, certo? A gente vai resolver essa derivada utilizando a regra do tombo, né? Porque aí a gente vai fazer a primeira derivada desse termo aqui, tá? Então, quando a gente tomba, ele vem aqui para frente, ficando x elevado a x ao quadrado. Aí, esse elemento corta esse de baixo, a gente ficaria com esse padrão, certo? Então, aqui a gente tem a formatação que representa a nossa derivada primeira da função que nos foi atribuída. Então, essa é a nossa função original, essa é a nossa primeira derivação da função que nos foi apresentada, certo? E aí a gente vai derivar novamente, a gente vai fazer a derivada novamente, tá? Então, a gente usa a propriedade aqui, ó, certo? A gente vai colocar em evidência, a gente vai tirar ele de dentro da nossa função para que a gente possa fazer a derivada dele, tá? Então, a gente faz a derivada desse x elevado a 2n mais 1, tá certo? Agora, eu não entendi, coloquei aqui para vocês identificarem, certo? Se vocês conseguirem aí, depois descobrir o que foi que aconteceu, vocês me explicam. Eu não consegui entender de onde surgiu o S2 daqui, tá certo? Mas o restante do cálculo a gente entende. Foi realizada a derivação aqui. Aqui a gente tem o produto entre eles, os resultados que nós já tínhamos, que estava colocado em evidência, ele volta para dentro, né? E aí a gente faz a multiplicação, chegando à nossa formatação final, que representa, né, essa derivação através das séries de potência. Eu só realmente não consegui entender a origem desse 2 aqui, tá? Então, quem conseguir aí, fica a dica. Analise cada função abaixo, verificando se ela é uma função par, ímpar, ou nem é par e nem é ímpar. Então, nós temos aqui cada uma dessas funções. Para que a gente possa começar a relembrar esse contexto, a gente precisa voltar para o estudo das funções, onde eu preciso saber que, para que uma função seja classificada como par, significa dizer que, quando eu substituo, eu escolho valores dentro daquele conjunto que me foi apresentado. Então, se eu te dou uma equação e te digo que você vai utilizar valores dentro do conjunto dos números reais, por exemplo, né? Então, eu escolho um valor e aí eu vou trabalhar com esse valor, sendo ele positivo e negativo, tá vendo? Então, a gente tem a nossa função aqui, que seria x ao quadrado menos 4. Eu escolhi, para testar a minha função, o valor do número 3. Então, eu vou fazer a função substituindo por 3 negativo e por 3 positivo. Quando eu faço essa substituição por valores simétricos e eu encontro o mesmo resultado, significa que essa função é par, certo? Então, significa dizer que quando eu substituir o x pelo valor negativo e pelo valor positivo, o resultado é o mesmo, certo? O resultado é igual. Então, quando isso acontece, essa função é classificada como uma função par. E caso eu faça a substituição e encontre alterações, ou seja, imagens simétricas, certo? Então, vejam, para essa função que nos foi apresentada, o g de x igual a 2x, eu resolvi utilizar o menos 4 e o 4, certo? Quando eu resolvi a operação, eu achei menos 8 e 8, ou seja, eu achei imagens simétricas, porém, né, obviamente, uma positiva e uma negativa. Então, como essas imagens aqui são simétricas, então a minha função é ímpar, tá? Então, eu preciso de uma simetria para poder classificá-las. Então, quando eu faço a substituição e a imagem da função, o resultado dessa função é exatamente igual, ela é par. Quando eles são simétricos, um positivo e outro negativo, ela é ímpar. E se por acaso os resultados derem diferente, ela nem é par e nem é ímpar. Simples assim, certo? Então, a gente, antes de resolver essa equação, a gente precisava voltar para identificar cada uma dessas funções, senão ficava um pouco mais complexo de entender. Então, vamos começar a trabalhar? A nossa primeira função seria π menos x ao quadrado para menos π menor ou igual a x menor ou igual a π. Ou seja, a gente vai escolher números que estejam nesse intervalo. Esse x precisa estar nesse intervalo que nos foi solicitado, certo? Então, vamos escolher um valor para o módulo de x
que esteja nesse intervalo que nos foi solicitado, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, obviamente, eu vou escolher um número que seja mais simples, né? Porque o meu processo é só para identificar se a função é par ou ímpar. Então, não tem necessidade de a gente escolher números mirabolantes. Então, aqui eu vou trabalhar com menos 1 e com 1. Então, eu tenho π menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Seria 1 positivo, o sinal negativo. Então, aqui a gente tem π menos 1. Está resolvido. Aqui eu tenho π menos 1 ao quadrado, que vai dar π menos 1. O que aconteceu? Eu fiz a substituição da minha função por menos 1 e por 1, e a minha imagem permaneceu idêntica. Se a minha imagem permaneceu idêntica, a minha função é par, ok? Vamos para a nossa letra B, no caso, né? A função em questão aqui que nós temos é x ao quadrado, né? Para o nosso valor de x, ele precisa ser menos x, menor a x ou menor ou igual a 1. Ou seja, o valor que a gente vai escolher precisa estar aí nesse intervalo, certo? Vamos escolher um valor para o módulo de x que esteja nesse intervalo de menos 1 aí e 1, né? Menos 1 e 1, certo? Então, obviamente, eu continuei com os mesmos valores que eu tinha anteriormente, certo? Então, quando eu faço menos 1 ao quadrado, eu acho 1. Quando eu faço 1 ao quadrado, eu acho 1. Então, mesmo utilizando valores diferentes para a minha função, porém simétricos, né? Valores opostos, eu encontro a mesma imagem. Se a imagem é igual, a função é par. Agora, vamos analisar essa daqui. O que é que a gente tem? Aqui eu já estou dizendo que para esse intervalo, certo? O resultado é 1. E esse outro intervalo, o resultado é menos 1, certo? Então, quando a gente faz as devidas substituições, a gente encontra valores simétricos, né? A nossa imagem é simétrica, certo? Então, uma delas fica 1 positivo e a outra fica 1 negativo, certo? Então, aqui não precisava nem a gente resolver, eu só fiz colocar aqui, mas não precisa. Por quê? Porque aqui eu já estou afirmando. Eu estou dizendo que esse intervalo vai dar 1 e esse intervalo vai dar menos 1. Se a gente encontrou imagens simétricas, então essa função é o quê? É ímpar. Ok? Já nesse daqui, a gente vai precisar resolver, né? Porque a gente tem aí um valor de x, para que a gente possa atribuir. Tem aí a determinação desse intervalo, tá? Então, quando a gente faz no intervalo de menos 1 a 1, quais seriam os números que estão nesse intervalo, certo? Eu escolhi 0,5, você pode escolher qualquer outro número para testar, e aí você vai identificar por quê. Ó, essa equação aqui já está ok, né? Eu estou dizendo que esse intervalo, utilizando dá 1 positivo. E esse intervalo aqui vai dar x, certo? Só que aí a gente tem que o meu valor de x precisa ser menor ou igual a 0, menor que 1. Então, a gente fica aí nesse intervalo entre 0 e 1. Então, eu preciso encontrar um número decimal entre esses números, né? Então, eu vou trabalhar nesse intervalo de 0 e 1. Então, precisa ser um número decimal. Quando a gente vai fazer essas substituições, vai fazer essa operação, elas vão ficar totalmente diferentes. Se a gente fosse aplicar em qualquer uma das funções anteriores que a gente tem, certo? A gente poderia testar em qualquer uma das funções anteriores que a gente tem, caso você tenha tido um pouco de dificuldade de entender. Aqui a gente está só limitando, né, determinando o intervalo, certo? Então, eu posso testar isso aqui para qualquer uma das equações que eu vi lá na letra A ou na letra B, certo? Então, aí a gente vai identificar que elas vão dar valores diferentes, certo? Então, a gente não tem aí uma simetria, elas não são números simétricos, então essa função nem é par e nem é ímpar, tá certo? E no nosso sexto quesito, nós temos uma função para ser desenvolvida, né? Desenvolva uma série de Fourier e escreva as 3 primeiras somas parciais. Olha, a fórmula da série de Fourier é essa belezinha que nós temos aqui, tá? Então, o nosso foco é justamente, como a gente tem uma série de 3, as 3 primeiras somas, a gente vai trabalhar tentando identificar o nosso A0, o nosso AN e o nosso BN, tá certo?
Então, a gente vai focar a nossa atenção nesses 3 elementos para que a gente possa resolver a série de Fourier. Como ele é muito extenso, o trabalho é muito extenso e tem uma grande riqueza de detalhes, esse trabalho eu não vou fazer com vocês, justamente porque, de acordo com as limitações que eu tenho, eu não consigo fazer. Então, essa atividade, esse 6º quesito, vai o gabarito para vocês e eu vou mandar para vocês uma sequência de 3 vídeos onde um professor vai fazer passo a passo a identificação do nosso A0, do nosso A1 e do nosso B0, ok? Então, a gente fica por aqui, a gente se vê na nossa 3ª aula de equações parciais, de equações diferenciais, parciais e séries, ok? Bons estudos! Vou estudar logo.